aviação é algo realmente fascinante. Com toda a sua tecnologia de ponta, estrutura dos aeroportos até na parte militar. Mas da onde começou tudo isso? Tudo começou quando o ser humano queria voar, mas não tinha ideia de como fazer isso. Foi aí que um deles olhou para cima e logo veio a ideia: por que não imitar um pássaro? Naquela época, os projetos iniciais se pareciam muito com um pássaro. Algum desses projetos era com motor a vapor ou era como planador. Esse cara, George Cayley, depois de muitas pesquisas e estudos sobre as estruturas e a aerodinâmica das asas, viu que necessitava de motores mais leves, porque naquela época só tinha motor a vapor e era muito pesado. Só passando aqui para lembrar, eu fiz a parte 1 lá no canal explicando como começou os balões. Corre lá e vê. Bom, o tempo foi passando e projetos foram melhorando cada vez mais e chegamos ao século XX. De outubro de 1906. Esse seria um marco histórico na história da aviação. Esse dia, o ser humano ia conseguir voar em uma máquina mais pesada do que o ar. Antes desse dia chegar, vamos ver como foi a vida de Santos Dumont. Então, Santos Dumont foi o homem principal para o desenvolvimento da aviação. Não é à toa que ele é chamado do pai da aviação. Alberto Santos Dumont nasceu em 1873 em Minas Gerais. O seu pai era dono da maior indústria de café do Brasil. Lá ele aprendeu a mexer nas máquinas do seu pai e foi aí que começou o amor dele pela mecânica. Toda a maior parte da sua vida foi lá em Paris, onde ele construiu vários balões e dirigíveis e o nosso amado 14 bis. Naquela época o 14 bis era algo fascinante e estava valendo até o prêmio de quem conseguisse voar por mais de 200 metros com uma máquina mais pesada do que o ar. Então Santos Dumont construiu 14 bis com varas de bambu e ferro e outros tipos de materiais. O motor dele era com 50 cavalos de potência, mas antes de voar, ele testou em um balão para ver a performance dele e depois em cabo de aço para ver como ele se reagia a altas velocidades ou no vento. No primeiro voo, ele percorreu cerca de 60 metros e uma altura de 2 a 3 metros. Um mês depois, no dia 12 de novembro, diante de várias testemunhas, ele percorreu cerca de 220 metros a 6 metros de altura. Esse foi o primeiro voo homologado da França. The
pioneering days of flight, recaptured by 5 replicas of the early 1900s being built for a forthcoming film. Testing the first one is Joan Hughes, an instructress at White Waltham. The plane was built there by Mr. Douglas Bianchi. He used old photographs and drawings to recreate the little Demoiselle monoplane first flown in 1909. A sensation at the Paris Air Show at that time, the Demoiselle will live again in the film Those Magnificent Men in Their Flying Machines. Sim, eu estou falando dele mesmo, Demoiselle. O Demoiselle foi o melhor avião criado por Santos Dumont. O seu primeiro modelo voou em 1907 e foi fabricado até 1909. Os aviões Demoiselle foram os melhores e mais baratos da época. A intenção de Santos Dumont era vender ele em larga escala, assim beneficiando que mais pessoas o tivesse. Também não podemos esquecer dos irmãos Wright, que também fez um trabalho fundamental para a formação da aviação. Além de Santos Dumont, a realização dos irmãos foi o controle dos 3 eixos que permitiu o controle da sua aeronave de forma efetiva para manter o seu equilíbrio durante o voo. Foi esse método que se tornou padrão agora na aviação, como ela é hoje. E também os irmãos Wright construíram o seu próprio túnel de voo em casa. Tudo isso beneficiou para que a aviação tivesse o máximo de conforto possível e segurança em primeiro lugar. Bom, esse foi o nosso vídeo explicativo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva-se no canal e compartilha para que mais pessoas possam ver. E até o próximo vídeo.